dia! Bom dia! Hoje é sábado e a gente volta com a leitura do livro de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior, como assumir o controle de tudo na sua vida. E hoje a gente está no 8º dia de leitura do livro. Espero que vocês estejam gostando. Para você que está aí assistindo essa gravação, não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o horário que você está vendo, seja muito bem-vindo. E a gente continua na leitura desse livro que eu espero de verdade que esteja te ajudando de alguma forma a mudar alguns comportamentos e caminhar em direção àquilo que você quer, assim como está fazendo para mim. Porque devagarzinho a gente vai lendo e vai fazendo junto, e isso que é o mais legal. Esse livro eu ainda não tinha lido, então tem muitos insights que estão vindo agora junto com vocês, e essa troca de experiência realmente é muito, muito, muito legal, né? Vamos aqui enviar alguns aviõezinhos para o pessoal que tiver acordado, né, nesse sábado frio, possa entrar e assistir. De repente pode gostar e pode continuar aí assistindo as nossas leituras, né? Acredito que possa... A minha intenção é agregar um pouquinho de valor e fazer com que vocês, de repente, virem uma chavinha, tenham maiores resultados, enfim. Minha intenção aqui é só de ajudar vocês. Espero que vocês estejam gostando. Certo? Então vamos esperar aí o pessoal entrar na live para a gente começar essa leitura juntos e continuar aí no 8º dia. Para quem estiver entrando aí, vai falando aí como que vocês estão, como que está sendo esse sábado, como que foi essa semana de leitura de Tony Robbins, né? Afinal, foram 7 dias de leitura, eu acredito que já deu para dar alguma viradinha de chave. Alguma coisa aí dentro já aconteceu, pelo menos alguns insights, né, de coisas que aconteceram que tem a ver com o que Tony Robbins fala, de você tomar as suas decisões, escolher as decisões que você quer, sobre essa relação prazer e dor, que é isso que move a gente, né, para a realização das coisas que a gente quer realizar, para as coisas que a gente faz, enfim. Tudo que a gente faz na vida é motivado ou por dor ou por prazer. Você concorda com isso? Você concorda com o que Tony Robbins fala? Eu acredito que sim. Eu acho que tudo que nos move tem a ver com o que a gente está sofrendo, que faz com que a gente saia daquela situação, ou nos move em direção a algo que a gente deseja. Eu acho que é isso que acontece, né? É algo que a gente deseja muito, algo que a gente ficaria muito feliz em conquistar. Quando a gente fala de atração, né? A lei da atração, quando a gente fala em atrair tudo aquilo que você quer, muito mais do que você pensar simplesmente as coisas que você quer, mas sentir. Por exemplo, se você quer conquistar, de repente, sei lá, uma promoção no trabalho, você não é só imaginar a promoção, não é só imaginar aquele dinheiro na conta, é sentir, realmente viver aquela experiência. Como que você reagiria caso você recebesse uma promoção? Você ia ficar feliz, você ia comemorar? Quem que ia estar perto de você? Qual que era o sentimento que você ia ter? O que você ia fazer quando visse teu contra-cheque com aquele valorzinho a mais? Isso vai atrair a promoção para você. É esse sentimento. Não é simplesmente imaginar. Porque a imaginação, ela voa. Mas o sentimento, ele fica. E você pode ver, os sentimentos mais fortes durante a tua vida, aquilo que ficou gravado, você lembra até hoje. Em detalhes, muitas vezes, né? Quando você, de repente, sei lá, conheceu o amor da sua vida, você lembra que roupa que ele tava, o cheiro que ele tava sentindo, que ele tava exalando, né? Ele ou ela, né? Você lembra aonde vocês estavam, o que vocês conversaram, você lembra de tudo. Quando você ganha algo realmente importante para você, você também lembra quem que falou, quem que entregou aquilo para você, como que era, que data que era, o que você sentiu, você lembra de tudo. É assim que funciona. Os sentimentos são gravados e é isso que a gente tem que priorizar
para a realização dos nossos desejos, o que a gente está sentindo, até para fazer alguma mudança, né? Mas continuamos, né? Vamos lá, eu vou botar o timerzinho e a gente vai aqui, opa, quase derrubei. E a gente vai aqui continuar a nossa leitura de hoje. Estamos no 8º dia de leitura do livro do Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Vamos lá, vou botar o timer aqui e a gente continua. O problema... a gente parou na frase de Michel Montaigne, né? Que diz, acho que os prazeres devem ser evitados se acarretarão dores maiores como consequência. E que as dores a serem desejadas são aquelas que resultarão em prazeres maiores. Oi, bonitinha! Então, continuamos. O problema é que a maioria de nós baseia as decisões no que vai criar dor ou prazer a curto prazo, sem fazer uma projeção a longo prazo. Contudo, para obter a maioria das coisas que precisamos romper a muralha da dor a curto prazo, a fim de alcançar o prazer a longo prazo. Você deve pôr de lado... Oi, Dinda! Você deve pôr de lado os momentos passageiros de terror e tentação e se concentrar no que é mais importante a longo prazo, seus valores e padrões pessoais. Lembre-se também que não é a dor em si que nos impulsiona, mas sim o medo de que algo leve à dor. Não é o prazer em si que nos impulsiona, mas sim a convicção, nosso senso de certeza de que assumir uma determinada ação levará ao prazer. Não somos impulsionados pela realidade, mas sim por nossa percepção da realidade. A maioria das pessoas se concentra em evitar a dor e alcançar o prazer a curto prazo, e assim acaba criando a dor a longo prazo. Vamos considerar um exemplo. Digamos que uma pessoa quer perder uns poucos quilos extras. Sei que isso nunca aconteceu com você, mas vamos fazer uma suposição assim mesmo. Por um lado, essa pessoa projeta um punhado de excelentes razões para emagrecer. Vai se sentir mais saudável, mais energizada, caberá melhor nas roupas, haverá de se sentir mais confiante no convívio com as pessoas do sexo oposto. Por outro lado, porém, também há muitos motivos para não emagrecer. Teria de fazer uma dieta, sentiria uma fome constante, teria de se negar o impulso para comer alimentos que engordam e, além do mais, por que não deixar para depois dos feriados? Com as razões contrabalançadas desta maneira, muitas pessoas inclinam a balança em favor do padrão de adiar as coisas. O prazer em potencial de um corpo mais esbelto é superado pela dor a curto prazo das privações de uma dieta. Assim, evitamos a curto prazo a dor de sentir uma pontada de fome. Em vez disso, nos entregamos à parcela imediata de prazer em comer algumas batatas fritas. Só que isso não dura. A longo prazo, vamos nos sentir cada vez pior, para não mencionar o fato de que isso causa uma deterioração em nossa saúde. Deterioração. Lembre-se de que qualquer coisa valiosa que você deseje sempre exige uma passagem pela dor a curto prazo, a fim de alcançar o prazer a longo prazo. Se você quer ter um corpo sensacional, precisa esculpi-lo, o que exige passar pela dor a curto prazo. Depois que fizer isso muitas vezes, o exercício se torna agradável. A dieta funciona da mesma maneira. Qualquer tipo de disciplina exige a passagem pela dor. Disciplina no trabalho, relacionamentos, confiança pessoal, aptidão física e finanças. Como passar pelo desconforto e adquirir o ímpeto para alcançar seus objetivos? Comece por tomar a decisão de superá-lo. Podemos sempre desistir, superar a dor do momento e, melhor ainda, a acompanhar com um condicionamento pessoal o que analisaremos em detalhes no capítulo 6. O importante exemplo de como esse foco a curto prazo pode acarretar a todos nós uma queda, como no Niágara, é a atual crise no sistema de poupança e empréstimo nos Estados Unidos. Provavelmente o maior erro financeiro isolado já cometido na história do seu governo. As estimativas indicam que podiam custar aos contribuintes mais de 500 bilhões de dólares, mas a maioria dos americanos não tem ideia da sua causa. Ele sugere aqui, se quiser saber mais a respeito, de ler um livro do amigo dele, Paul Pilzer, Other People Monev. Este problema
quase com toda certeza será uma fonte de dor, pelo menos dor financeira, para cada homem, mulher e criança nos Estados Unidos. Provavelmente por algumas gerações. Conversei com William Seidman, presidente da Resolution Trust Company e da Federal Deposit Insurance Corporation. E ele me disse: somos a única nação rica o suficiente para sobreviver a um erro dessas proporções. O que criou essa confusão financeira é um exemplo clássico de tentar eliminar a dor pela solução de um problema, ou ao mesmo tempo em que se alimenta a causa. Tudo começou com os desafios que as empresas de poupança e empréstimos enfrentaram ao final dos anos 70 e início dos anos 80. As instituições bancárias e de poupança e empréstimo desenvolveram suas atividades basicamente no mercado de empresas e pessoa física. Para ter lucro, um banco precisa fazer empréstimos, e esses empréstimos devem render juros mais altos do que são pagos aos depositantes. Nos primeiros estágios do problema, os bancos enfrentaram dificuldades em várias frentes. Primeiro, sofreram um grande impacto quando as corporações entraram no que fora antes um domínio exclusivo dos bancos, os empréstimos. As grandes empresas descobriram que, emprestando umas às outras, poupavam de forma significativa nos juros, desenvolvendo o que agora é conhecido como mercado comercial de papel. Esse sistema teve tanto êxito que virtualmente destruiu as fontes de lucros de muitos bancos. Ao mesmo tempo, surgiram também novos desenvolvimentos na frente dos consumidores americanos. Tradicionalmente, os consumidores se angustiavam à perspectiva de uma reunião com um agente de empréstimo de um banco para comprar um carro ou um eletrodoméstico grande. Creio que se pode dizer que era uma experiência dolorosa para a maioria das pessoas sujeitas a esse escrutínio. Não se sentiam como clientes valorizados em muitos bancos. Os fabricantes de carro foram bastante espertos para perceberem isso e passaram a oferecer empréstimos a seus clientes, criando uma nova fonte de lucro. Compreenderam que poderiam ganhar tanto dinheiro no financiamento quanto na venda propriamente dita do carro, oferecendo ao cliente uma conveniência muito maior e juros mais baixos. Sua atitude era diferente da que os banqueiros assumiam, afinal, tinham todo o interesse que o cliente obtivesse um empréstimo. Não demorou muito para que os clientes passassem a preferir o financiamento interno em vez do método tradicional, por causa da conveniência, flexibilidade e dos juros baixos. Tudo era resolvido no mesmo lugar por alguém cortês que queria fechar o negócio. Em decorrência, a General Motors Acceptance Corporation logo se tornou uma das maiores empresas americanas de financiamentos de carros. Um dos últimos bastiões para os empréstimos bancários era o mercado imobiliário, mas as taxas de juros e a inflação subiram até 18% em um ano. Em consequência, ninguém podia aguentar os pagamentos mensais dos serviços dos empréstimos que essa taxa de juros exigia. Como se pode imaginar, os empréstimos imobiliários saíram do mapa. A essa altura, os bancos haviam perdido os clientes empresariais em massa, perderam também o mercado para uma grande parcela dos empréstimos para aquisição de carros e começavam a perder ainda os empréstimos imobiliários. O golpe final para os bancos foi o fato dos depositantes, em reação à inflação, precisarem de uma taxa superior de retorno, enquanto os bancos ainda mantinham empréstimos que proporcionavam taxas de juros significativamente mais baixas. Todos os dias, os bancos perdiam dinheiro. Compreenderam que sua sobrevivência se encontrava em jogo e decidiram tomar duas providências. Primeiro, baixaram os padrões exigidos aos candidatos a empréstimos. Por quê? Porque acharam que, se não o fizessem, não teriam ninguém para emprestar dinheiro, e se não emprestasse dinheiro, não teriam lucros, ou seja, teriam dor. Mas se emprestassem a alguém que pagasse, teriam prazer. Além disso, havia bem pouco risco. Se emprestassem dinheiro e o tomador não cumprisse suas obrigações, então caberia aos contribuintes, em última análise, cada um de nós, ressarci-lo de qualquer maneira. Portanto, havia bem pouco receio de dor e um tremendo incentivo a arriscar o seu capital. Esses bancos e instituições de poupança e empréstimos também pressionaram o Congresso para ajudar a impedir que afundasse, e houve uma série de mudanças.
Os grandes bancos perceberam que podiam emprestar dinheiro a outras nações, precisando desesperadamente de capital. Os emprestadores compreenderam que numa única conversa podiam emprestar mais de 50 milhões de dólares a um país. Não precisavam trabalhar com milhões de consumidores para emprestar a mesma quantia, e os lucros sobre esses empréstimos maiores eram consideráveis. Os diretores e agentes dos bancos, ainda por cima, muitas vezes recebiam bonificações pelas proporções e quantidade de empréstimos que podiam conceder. Os bancos não mais focalizavam a qualidade de um empréstimo. A preocupação não era se um país como o Brasil podia ou não pagar os empréstimos, e, na verdade, muitos nem se importavam com isso. Por que deveriam? Faziam exatamente o que lhes ensinamos, afinal, nós os encorajamos a serem jogadores como o Federal Deposit Insurance e o Seguro Federal de Depósito, prometendo que se tudo desse certo, ganhariam muito, e se perdessem, nós pagaríamos a conta. Quase não havia dor para o banqueiro nesse esquema. Os bancos menores, que não dispunham de recursos suficientes para emprestar a outros países, descobriram que a segunda melhor coisa era emprestar a incorporadores imobiliários nos Estados Unidos. Também baixaram seus padrões a fim de que os incorporadores pudessem tomar dinheiro emprestado sem qualquer entrada, em vez dos tradicionais 20%. Qual foi a reação dos incorporadores? Ora, eles nada arriscavam, usavam apenas o dinheiro dos outros e, ao mesmo tempo, o Congresso aprovara incentivos fiscais tão grandes para a construção comercial que os construtores não tinham absolutamente nada a perder. Não precisavam mais analisar se o mercado era favorável ou se o prédio tinha localização e tamanho apropriados. A única desvantagem dos incorporadores era de que teriam as mais incríveis isenções fiscais de suas vidas. Em decorrência, os construtores desandaram a construir, causando uma superabundância no mercado. Quando a oferta se tornou muito maior do que a demanda, o mercado desabou. Os incorporadores procuraram os bancos e disseram: não podemos pagar. Os bancos viraram-se para os contribuintes e disseram: não podemos pagar. Infelizmente, não há ninguém a quem nós possamos nos virar. O que é pior, o povo compreendeu que houvera um abuso e a suposição agora é a de que qualquer pessoa com alguma riqueza deve ter se aproveitado de alguém. Isto é criar atitudes negativas em relação às próprias pessoas que oferecem os empregos que permitem que os sonhos dos americanos se tornem realidade. Toda essa confusão ilustra a nossa falta de compreensão da dinâmica de dor e prazer e a inviabilidade de tentar resolver problemas de longo prazo com soluções a curto prazo. Pegar atalhos, né? Os atalhos às vezes são mais dolorosos. A dor e o prazer também regem o drama global dos bastidores. Durante anos, os Estados Unidos travaram uma corrida armamentista sempre em escalada com a União Soviética. As duas nações não paravam de produzir mais armas, com a suprema ameaça: se você tentar nos atingir, vamos retalhar e atingi-lo ainda mais. E o impasse continuou a se acumular, até um ponto em que os Estados Unidos gastavam 15 mil dólares por segundo em armas. Uau! O que levou Gorbachev a decidir de repente a renegociação da redução armamentista? A resposta é a dor. Ele começou a associar dor maciça à ideia de tentar competir com o desenvolvimento bélico americano. Em termos financeiros, não era viável. Ele não podia sequer alimentar seu povo. Quando as pessoas não podem comer, ficam mais preocupadas com seus estômagos do que com armas. Interessam-se mais em encher suas despensas do que em aumentar o arsenal do país. Passam a acreditar que o dinheiro está sendo gasto de uma maneira frívola e exigem mudanças. Gorbachev alterou sua posição porque é um sujeito sensacional? Talvez, mas uma coisa é certa, ele não tinha opção. Jeremy Bentham diz: a natureza pôs a humanidade sob o comando de dois soberanos, dor e prazer. Eles nos governam em tudo o que fazemos, em tudo o que falamos, em tudo o que pensamos. Cada esforço que pudermos fazer para nos livrar dessa submissão só servirá para comprová-la e confirmá-la. Por que as pessoas insistem em relacionamentos insatisfatórios, relutando em trabalhar à procura de soluções ou encerrá-los e seguir em frente? É porque sabem que a mudança levará ao desconhecido. E a maioria das pessoas acredita que o desconhecido será muito mais doloroso do que tudo que já experimentamos. É como dizem os antigos provérbios:
Melhor o diabo que você conhece do que o diabo que você desconhece. Ou melhor um pássaro na mão do que dois voando. Essas convicções básicas nos impedem de efetuar ações que poderiam mudar nossas vidas. Se queremos um relacionamento íntimo, então temos de superar nossos medos de rejeição e vulnerabilidade. Se planejamos criar nosso próprio negócio, devemos estar dispostos a superar o medo de perder a segurança para fazer com que aconteça. Na verdade, a maioria das coisas que são valiosas em nossa vida exigem que enfrentemos o condicionamento básico do sistema nervoso. Devemos controlar nossos medos, prevalecendo sobre este conjunto pré-condicionado de reações e, em muitos casos, transformar este medo em poder. Afinal, o medo que permitimos que nos controle muitas vezes nem se torna realidade. É possível as pessoas vincularem a dor, por exemplo, a viajar de avião, embora não haja qualquer razão lógica para a fobia. Tais pessoas reagem a uma experiência dolorosa no passado ou mesmo num futuro imaginado. Podem ter lido nos jornais sobre desastres aéreos e agora evitam entrar no avião. Permitem que o medo as controle. Devemos conduzir nossa vida no presente e reagir às coisas que são reais, não a nossos medos, do que já foi ou do que pode ser um dia, ou do que pode um dia ser. O fundamental é lembrar que não nos afastamos da dor real, mas sim do que acreditamos levar à dor. Vamos promover algumas mudanças imediatas. Primeiro, escreva 4 ações que você precisa fazer, o que vem adiando. Talvez precise emagrecer um pouco, talvez precise parar de fumar, talvez precise se comunicar com alguém a quem abandonou ou retomar o contato com uma pessoa importante para você. Segundo, sob cada uma dessas ações, anote a resposta para a seguinte pergunta: por que não tomei nenhuma ação? No passado, que dor vinculei a essa ação? A resposta a essa pergunta o ajudará a compreender que tem sido retido para associar uma dor maior a tomar a decisão do que não tomar. Se pensa, não associei nenhuma dor a isso, pense um pouco mais. Talvez a dor seja simples, talvez seja a dor de desviar algum tempo do seu trabalho. Terceiro, anote todo o prazer que experimentou no passado por se entregar a este padrão negativo. Por exemplo, se você acha que deve emagrecer um pouco, por que continua a comer pacotes de biscoitos, sacos de batata frita e litros de refrigerantes? Evita a dor de se privar, sem dúvida, e ao mesmo tempo se comporta assim porque isso faz com que se sinta bem agora. Proporciona-lhe prazer, e prazer imediato. Ninguém quer renunciar a tais sentimentos. A fim de criar uma mudança que perdure, precisamos encontrar uma nova maneira de obter o mesmo prazer, mas sem consequências negativas. Identificar o prazer que vem obtendo o ajudará a conhecer o seu objetivo. Quarto, anote o que lhe custará se não mudar agora. O que acontecerá se não parar de comer tanto açúcar e gordura? Se não parar de fumar? Se não der aquele telefonema que sabe que precisa dar? Se não começar de forma sistemática a se exercitar todos os dias? Seja honesto com você mesmo. O que vai lhe custar ao longo dos próximos 2, 3, 4 ou 5 anos? O que vai lhe custar em termos emocionais? O que vai lhe custar em termos de autoimagem? O que vai lhe custar ao nível de energia física? O que vai lhe custar em sentimentos de amor próprio? O que vai lhe custar financeiramente? O que vai lhe custar nos relacionamentos com as pessoas que mais se importam com você? Como isso faz você se sentir? Não se limite a dizer, vai me custar dinheiro ou engordarei. Não é suficiente. Tem de se lembrar que somos impulsionados por nossas emoções. Portanto, projete as associações e tenha a dor como sua amiga, que pode impulsioná-lo a um novo nível de sucesso. O passo final é escrever todo o prazer que obterá ao tomar cada uma dessas ações imediatamente. Faça uma lista enorme, que o impulsione emocionalmente, que o deixe na maior animação.
Ganharei o sentimento de estar de fato no controle da minha vida, de saber que estou no comando, ganharei um novo nível de autoconfiança, ganharei vitalidade física e saúde, serei capaz de fortalecer todos os meus relacionamentos, minha vida será melhor a partir de agora, sobre todos esses aspectos, ao longo dos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Ao efetuar esta ação, viverei meu sonho. Visualize todos os impactos positivos, tanto no presente quanto a longo prazo. Exorto-o a tirar um tempo agora para completar esse exercício. Bem no finalzinho do nosso tempo, olha que legal, uma coisa boa para fazer no final de semana. Exorto-o a tirar um tempo agora para completar este exercício e aproveitar o grande impulso que desenvolveu ao longo da leitura deste livro. Carpe diem. Aproveite o dia. Não há outro momento como o presente. Mas se não pode esperar mais um segundo sequer para ler o capítulo seguinte, então é claro que deve seguir adiante. Apenas cuide para voltar a este exercício mais tarde. E demonstre a si mesmo o controle que exerce sobre os poderes gêmeos da dor e do prazer. Este capítulo demonstrou que tudo aquilo a que vinculamos dor e prazer molda cada aspecto de nossa vida e que temos o poder de mudar estas associações e, por conseguinte, nossas ações e nosso destino. Mas para fazer isto, devemos compreender entramos daí então no capítulo 4. Sistemas de convicção. O poder para criar e o poder para destruir. Então fica de tarefa aí para o final de semana. Se alguém já quiser falar alguma coisa, manda um oi aqui, que eu sei que tem um delayzinho, pede para entrar aqui. Ações para o final de semana. Primeiro, escreva 4 ações. Vou falar de novo. Se tiver um papel e uma caneta aí, anota. Primeiro, 4 ações que você precisa fazer e que vem adiando. 4 ações. Segundo, sobre cada uma dessas ações, anote resposta para a seguinte pergunta: por que não tomei nenhuma ação? E no passado, que dor vinculei a essa ação? Terceiro, anote todo o prazer que experimentou no passado por se entregar a este padrão negativo de não fazer. Faça perguntas, né? Quarto, anote o que lhe custará se não mudar agora. Tá? O que vai acontecer? Que sensação que você vai sentir? O que você vai conquistar? Se você não fizer, se você não mudar nada agora, o que vai acontecer? E por último, escreve todo o prazer que você vai obter ao tomar cada uma dessas ações imediatamente. Faz isso imaginando todo o sentimento. Eu falei isso no começo da live, né? Faz isso imaginando todo o sentimento que você vai ter, como que você vai se sentir. Faz uma lista grande de tudo que vai te dar prazer se você tomar essa atitude. Certo? E carpe diem, aproveita o dia. E a gente continua aqui segunda-feira agora só, né? Nem é amanhã, para o 9º dia de leitura do livro. Daí, gente, o que vocês acharam dessa leitura de hoje? Na verdade, ele confirmou, né, de que forma que a gente deixa para depois as coisas que a gente precisa fazer. Na verdade, por aquele prazer momentâneo, né, por arrumar a casa, tentar arrumar a casa de forma mais rápida, criando um atalho, e nem sempre isso nos leva ao prazer a longo prazo. Normalmente nos traz uma dor a longo prazo, e é isso a gente não consegue ver, porque a gente olha próximo, né? A gente quer uma solução rápida, né? A gente quer o prazer momentâneo, e isso pode trazer uma dor a longo prazo, né? Que a gente não tem noção. E quando a gente põe no papel e faz essas ações, né, de entender por que tu não fez, que dor que tava te causando em fazer, e depois o que vai acontecer se você continuar não fazendo, depois o que pode acontecer se você fizer, né, quais são as coisas boas que você vai fazer. Então isso acho que é bem importante, porque você coloca para fora todo o sentimento e se alia a essa dor, né? Torna a dor a tua amiga e fala: vem cá, eu sei o que você tá sentindo, mas olha lá na frente, né? Você consegue vencer esse obstáculo.
É um exercício bem legal e fica legal para fazer aí no final de semana, né? Aproveitar o final de semana para botar em prática o que ele tá falando aqui, pra gente voltar na segunda-feira. E eu quero saber de você, na segunda, se você fez o exercício, se você colocou no papel as 4 ações que você precisa fazer, mas está procrastinando. E se você entendeu o motivo de você estar fazendo isso e de que forma você vai superar isso para ter um prazer mais a longo prazo. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer complementar? Alguém quer dar alguma ideia? Alguém quer falar o que tirou desse capítulo, né? Porque acabamos um capítulo novo onde ele explica os nossos movimentos, por que fazemos o que fazemos, né? Que são as 2 maiores forças que existem, a dor e o prazer. E tudo que fazemos é em torno disso, de dor e de prazer. Então, se você quiser falar alguma coisa, senão eu acho que dá para ficar por aqui. Afinal de contas, a gente falou bastante. Eu já tinha falado um pouquinho no início, né? Antes de começar a live, lá no começo da live, a respeito disso, né? De a gente sentir realmente, né? De botar isso como sentimento. Porque quando você só imagina o que você quer, você não traz isso para a tua realidade. Parece ainda um sonho, parece que você está vendo um filme, tá longe, tá distante. Mas quando você vai até lá e sente tudo aquilo, que é isso que ele fala ali no último passo, né? De você se perguntar como você vai estar se sentindo, o que vai passar dentro da tua mente, o que você vai ter ganho com aquilo, né? Qual é o prazer que você vai ter naquele momento. Isso faz com que aquilo que você deseja se torne realidade. E mais ainda, eu acho que a dor às vezes te impulsiona mais, né? Quando você coloca o que aconteceria se você não fizesse daqui a 2, 3, 5 anos, talvez isso te motive mais a fazer do que as coisas boas, né? Porque ninguém gosta de sentir dor. E quando você coloca o que te dói lá na frente, você fala, meu Deus, daqui a 5 anos eu vou estar sentindo essa mesma dor que eu estou sentindo hoje, porque eu deixei de fazer o que eu precisava fazer. Talvez isso te motive mais. Tem pessoas que se movem mais pela dor do que pelo prazer. Mas isso é de cada um e não tem erro nisso, né? Não tem nenhum erro nisso. Não existe certo ou errado. O importante é você definir e passar por cima. Vencer esse medo. É isso que vale. Sim. Pois é, sim. Não sei o sim a que tu estás falando. Mas sim, é isso aí. Gente, ótimo sábado para todos. Acho que vai sair um solzinho, apesar de estar frio aqui em Joinville. Não sei como é que tá aí na tua cidade, mas aqui tá bem frio. E a previsão é de mais frio, então vamos se preparar aí para domingo. Mas desejo para vocês um ótimo final de semana. Coloquem isso no papel, façam esse movimento, né? Ajam em direção a algumas mudanças que vocês querem fazer na vida de vocês, que eu não sei quais são, quais cada um tem a sua, mas defina aí 4 ações que você vem procrastinando fazer, que você gostaria de fazer, mas vem procrastinando. Frio, né? Frio. Coloquem no papel, façam isso no final de semana, aproveitem, meditem sobre isso. E segunda-feira a gente tá aqui de novo, 8h51, para continuar a leitura do livro de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. Ainda temos muita coisa para ver nesse livro, ainda vai ser muito bom. No final desse livro vamos ter grandes transformações aqui nesse pessoalzinho que tá assistindo, seja aqui, seja no gravado, não importa, mas que esteja seguindo a risca o que ele tá fazendo, botando em prática, não adianta só ler, tem que botar em prática. Segunda não vou estar no horário, tem reunião, não tem problema, vai ficar gravado, vai estar lá no IGTV, pode assistir depois, não tem problema, tá bom? Meus amores, beijo grande, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e descansem para domingo, segunda-feira começa uma nova semana, cheia de oportunidades para quem quiser vencer esse medo e ir em direção aos seus objetivos. Beijo grande!
Até segunda, bom final de semana. Tchau!